Nós estamos de volta com o Jornal Cidade em Notícia. Hoje é dia de receber em nossos estúdios meu amigo jornalista Bruno Freitas, ele que vem comentar e opinar sobre os fatos mais importantes de Itaúna e região. Bruno, o pessoal já estava com saudades aqui do seu comentário, um prazer recebê-lo novamente. E já vamos começando falando para o pessoal que está assistindo o jornal agora, vai ter que tirar a mão do bolso porque o pedágio da MG 050 fica mais caro a partir do dia 13. Não adianta. O reajuste, ainda que na pandemia, no pós-pandemia, a gente tenha passado por alguns adiamentos, ele é anual. Está no contrato de concessão do MG 050, contrato esse de parceria público-privada. A partir dessa sexta-feira, carro de passeio vai dos atuais R$ 8,20 para R$ 8,80. 60 centavos de reajuste. Vocês estão vendo na tela as demais categorias. O que a Via Nascenx alega? Que além de ser um reajuste anual previsto em contrato, é atualizado de acordo com a correção da inflação do IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e também uma compensação do saldo de arredondamentos conforme contrato. Concessão da MG 050 vai até 2032. Nós temos mais 7 anos de contrato. Se a gente analisar as outras concessões de rodovia que têm sido formalizadas em Minas Gerais, ali no sul de Minas, na região do Triângulo, o pedágio que já da nossa região, que era considerado caro, ele tem até um valor inferior, porque lá o motorista lá chega a pagar R$ 15 num trecho de 30 quilômetros, né, Romeu Zema? Esse é o grande presente para o cidadão que já paga aí R$ 2.000 de PVA num carro 1.0, fora imposto de renda. Então, aqui na região centro-oeste, a gente pegando a variação de pedágio ano a ano, o aumento não é tão expressivo. Mas, ao mesmo tempo, o usuário da MG 050 praticamente não vê melhoria. É uma rodovia boa? É, mas não tem duplicação depois de Itaúna. Quem vai para Divinópolis sofre com o tráfego de carretas. E as obras começam, mas parecem que não vão terminar nunca. Quando elas começam, porque quando começa, já começa atrasado, né, Romeu Zema? Isso você não fala. Aqui no trevo de Itaúna, a gente tem uma obra de contenção e de encosta, que todo dia que você passa ali tem um operário trabalhando, mas ela não termina nunca. Nós temos previsão de obra no trevo de Santanense, no trevo ali um pouquinho mais abaixo do Distrito Industrial, ali próximo a Intercast, que está previsto para ser executado até o ano que vem. E até agora não saiu do papel. Portanto, é natural a indignação do cidadão que paga o pedágio da 050 e não vê retorno, porque realmente o retorno é praticamente inexistente. Você tem uma estrutura ali de carros que fazem suporte na pista, mas não tem resgate. Você tem ponto de apoio e um asfalto mediano. Eu entendo que a concessão de pedágio para uma rodovia, ela precisa atender o usuário, para o usuário se sentir confortável e seguro. Mas essa política que a gente está vendo no governo de Minas, infelizmente, nós estamos vendo o nosso governador criticar o PT diariamente, muitas vezes ele tem razão, mas ao mesmo tempo, ele está fazendo uma política para entregar o Estado para os empresários amigos dele. Portanto, para finalizar, se nós pagamos impostos e não é barato para o governo do Estado, o mínimo que o governo do Estado tem que fazer é trabalhar pro cidadão e não fazer palanque eleitoral para 2026.
O nosso segundo assunto de hoje aqui do quadro Ponto de Vista é que a Prefeitura protocolou uma notícia de fato para impedir a ocupação irregular do MST. Na semana passada você esteve aqui e comentou sobre essa ocupação. Você acha que com esse protocolo, com essa intervenção da Prefeitura de Itaúna, isso pode não ocorrer, essa ocupação, Bruno? É difícil dizer porque foi homologado um acordo, segundo o Ministério Público, né, na Promotoria de Justiça Especializada em Conflitos Agrários de Belo Horizonte. Acordo esse que foi celebrado lá em setembro de 2024. Nós estamos em junho de 2025. Por que isso só foi divulgado, discutido agora, quando a obra de asfalto lá no Corque Soldado, que é uma obra de competência da Prefeitura de Itajaí-Sul, está sendo finalizada? Para início de conversa, precisa se esclarecer a falta de transparência nesse assunto e o fato dele ter chegado agora aos 45 do segundo tempo. Mas a Prefeitura, por meio da Procuradoria, reagiu. Vamos passar na tela aqui os principais pontos aqui. A Prefeitura, nessa notícia de fato, ela sustenta que, embora as duas áreas estejam em território do município de Itajaí-Sul, não há nenhuma infraestrutura adequada para habitação. E a notícia, de fato, foi instruída com documentos técnicos do desenvolvimento social, de inviabilidade ambiental, sanitária e urbanística, com análise de riscos e impactos, além da nota da Secretaria Municipal de Saúde e da Vigilância em Saúde de Itaúna. O município de Itaúna diz ainda que o Ministério Público, diante da gravidade dos fatos, instaurou um inquérito civil, determinou um ofício à Prefeitura de Itajaí-Sul solicitando esclarecimentos sobre esse acampamento do MST, que já está instalado em seu território, lá em Santa Terezinha. Também encaminhou um ofício à Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, solicitando informações sobre impactos urbanísticos do reassentamento. Por fim, a Prefeitura ressalta a preocupação com esses impactos sem critérios técnicos legais, ferindo os direitos humanos, o ordenamento territorial e o meio ambiente. Procurei o Ministério Público para saber a posição aqui da comarca de Itaúna. Só disseram que esse acordo foi celebrado lá pela Vara de Conflitos Agrários de Belo Horizonte. Eu tenho visto que o Ministério Público de Itaúna está agindo sob provocação em relação a esse assunto, né, por meio da imprensa, dos vereadores e a própria população. Eu acho que faltou uma proatividade da promotoria local em iniciar a discussão desse tema. A gente vê também a mobilização de vizinhos ali dessa área. Na reunião da Câmara dessa terça-feira mesmo, está sendo apresentado um estudo de impacto ambiental de uma pessoa que tem terreno ali. Uma história muito estranha. O prefeito de Itajaí-Sul disse que não sabe de nada, o secretário de Desenvolvimento Social do município vizinho, idem, conhecendo, acompanhando o trabalho do Homer, que é uma pessoa que circula em toda a sociedade de Itajaí-Sul, que faz questão de estar na rua, gravar vídeo, conversar com todo mundo. É difícil de acreditar que ele não tenha conhecimento desse acordo de reassentamento do MST. E para quem mora em Itaúna, é óbvio que vai haver um impacto, ainda que não seja um total de 600 pessoas, possa ser um volume inferior. Aquela região não tem estrutura nenhuma. Você acessa aquela região pela estrada do Corque Soldado. Evidentemente, as pessoas que estão no assentamento do MST, quando elas forem procurar um posto de saúde, um supermercado, né, uma escola, elas vão recorrer à estrutura do município de Itaúna. E nós não estamos preparados para isso. Nós sequer fomos avisados sobre isso. É o caso, como eu disse no último quadro, dos vereadores convocarem o prefeito de Itajaí-Sul a vir aqui na Câmara prestar esclarecimentos, porque na hora de falar do Hospital Manuel Gonçalves, e eu não tiro a razão,
ele não pensou duas vezes em ir nas redes sociais. Não foi uma vez só, não, foram várias. Agora que tem um problema do município dele que vai afetar o nosso, ele mantém esse silêncio, ele não vem aqui se posicionar, é no mínimo incoerente. Então o que a gente espera é que haja desdobramentos por parte da Procuradoria, dos órgãos públicos, porque a população de Itaúna tenha uma resposta. Se isso vai acontecer, Fábio, se vai haver essa mudança com base nesse acordo judicial, só a gente vendo na prática. Há grandes chances disso ocorrer, porque se foi celebrado pela Justiça, somente o Ministério Público tem a competência de anular o acordo, dizendo que ele contraria o interesse público do município de Itaúna. Bruno, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Cidade em Notícia. Eu espero poder contar com seus comentários e a sua opinião, que o pessoal tanto gosta, na próxima quinta-feira. Se Deus quiser, um abraço para Cida do Morro do Sol.